Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de matemática básica que eu trago para vocês aqui no canal. Esse é um desafio para você que está chegando aqui, tá bom? Temos aqui uma expressão numérica, tá? Composta por vários elementos importantes, aqui potenciação, né? Potenciação novamente, outra potenciação e outra potenciação. Então vamos poder revisar um pouquinho das potências aqui nesse vídeo e também subtração, multiplicação e subtração. Você sabe resolver essa questão de forma correta? Deixe para mim nos comentários qual é seu palpite, qual que é a sua opinião. Letra A, 6 fatorial. Letra B, 6 primorial. Letra C, 6 duplo fatorial. Ou letra D, 6 termial. A primeira pergunta que eu faço para vocês antes de que você comece a fazer é o seguinte: você já ouviu falar sobre essas operações? Principalmente essa daqui, ó, o primorial, o duplo fatorial e o termial. São três operações interessantes de matemática pura e avançada, né? Que eu trago para vocês aqui, e pode ser que você nunca tenha visto esse tipo de operação. Então deixe para mim nos comentários para eu saber quantas pessoas já conheciam ou se conheceram aqui pelos canais do YouTube, né? O professor Matheus ou outro professor que traz esses conteúdos também, tá bom? Um grande abraço a todos e agora vamos resolver juntos essa questão. Mas antes, se você é novo por aqui, se inscreva no canal, deixe aí o seu comentário, como eu disse para você, e se você puder curtir esse vídeo, eu agradeço demais, tá bom? Agora vamos lá, gente. Temos aqui o 5 ao cubo, 3 ao quadrado, 2 ao cubo e 2 à quinta potência, como eu tinha falado para vocês. E como estamos falando de uma expressão numérica, existe uma hierarquia para poder seguir dessas operações. Eu não posso sair fazendo contas livremente aqui, né? Existe essa ordem correta para se seguir. E tendo essas operações todas aqui listadas, não temos parênteses, a primeira coisa que a gente deve fazer deve ser os parênteses. Perdão, as potências. Acostumado a falar sempre os parênteses, né? Mas as potências, por quê? Não temos parênteses, a primeira operação, a maior prioridade é as potências. Então a gente vai ter que resolver 5 ao cubo, 3 ao quadrado, 2 ao cubo e 2 à quinta. Vou colocar aqui no cantinho pra gente, ó. 5 ao cubo, 3 ao quadrado, 2 ao cubo também e 2 à quinta potência. São todas essas operações que, se a gente resolver, vai ficar muito mais fácil a nossa expressão. Vocês vão perceber, tá bom? E aí, aqui a gente vai relembrar a definição de potenciação. Vocês perceberam que a potenciação, né, que é essa operação envolvendo dois numerozinhos, fica um número embaixo, que tem até um desenho um pouco maior, e um número em cima, com uma escrita menor, né, chamado de expoente. O número que fica embaixo é chamado de base. E como que funciona essa potenciação? Vai ser o seguinte, gente. O número que está embaixo, ele é um número que vai ser multiplicado por ele mesmo. Por exemplo, se eu tivesse aqui, ó, 7 vezes 7 vezes 7. Eu tenho 3 7s sendo multiplicados por ele mesmo, né? 7 vezes 7 vezes 7. Uma potência que representa essa multiplicação toda seria o 7 ao cubo. Ou seja, o 3 aqui representa a quantidade de termos que se repetiram. E o número que está na base é o número que se repetiu. Então, 7 vezes 7 vezes 7, 7 elevado à terceira potência, ou expoente 3, tá bom? Então, tendo essa ideia aqui como definição, a gente vai utilizar ela agora nessas outras que a gente tem aqui para resolver. O 5 ao cubo é igualzinho ao 7 ao cubo, só que o que vai mudar? Ao invés de usar o 7, eu vou usar o 5. Então, vai ser 5 vezes 5 vezes 5. Viu como que não é difícil? É claro que a parte mais complicada agora é resolver essa multiplicação, que não vai ficar muito pequeno, né? Mas a gente consegue resolver. 5 vezes 5 é tranquilo, a gente faz na tabuada, né? 25. E 25 vezes 5, você pode fazer a continha aí, né? Vai ficar 125. Eu costumo sempre falar para meus alunos, né? Pensa que o 25, sempre quando envolve 25, né? Eu uso moedas de 25 centavos. Por exemplo, se eu tivesse 5 moedas de 25 centavos, ficaria 25, 25, 50, né? Depois R$1, 1,25, que é a mesma coisa que o 125 aqui, né? Então, dá uma forma de fazer utilizando uma coisa que a gente conhece na nossa vida, né? Meus alunos gostam de fazer isso. Então, espero que você goste também, tá bom? A segunda operação, vou até circular esse aqui, né? Esse 125 a gente vai colocar no 5 ao cubo, tá? No lugar dele. O 3 ao quadrado é a mesma coisa, só que agora são dois fatores só, tá? Vai repetir duas vezes o número 3. Então, é 3 vezes 3. Isso aqui é 9. Aí não tem como fugir da tabuada, ou isso aqui a gente já sabe de cabeça, né? Não precisa nem enrolar muito. 3 ao quadrado é 9. Eu vou até circular aqui. Esse 9 vai entrar no lugar do 3 ao quadrado. E aí vocês vão ter que prestar um pouquinho de atenção nesse sinal de menos. Eu vou explicar para vocês daqui a pouco, tá?
2 ao cubo, gente, é a mesma coisa, só que agora vai ficar 2 vezes 2 vezes 2. É igual ao 7 aqui, né, que eu expliquei. São 3 fatores, 2. Então, 2 vezes 2 vezes 2. Isso aqui também é fácil, né? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Acho que a mais difícil era o 125, ou talvez essa 2 à quinta, porque vai ficar bastante multiplicação, né? Mas, vamos lá. 2 elevado à quinta potência. Ao invés de 3, agora é 5. Então, eu vou multiplicar 5 vezes essa ideia que eu utilizei na 2 ao cubo. Então, vai ficar 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. 5 fatores. Ah, professor, mas e se fosse 10? Ia continuar, né? Vezes 2, vezes 2, vezes 2, até completar 10 fatores nessa multiplicação. E assim funciona sempre a potenciação, tá? Você vai multiplicar um número que está na base por ele mesmo, né? Multiplicações repetidas, a quantidade de vezes que está no expoente. Então, se você nunca tinha ouvido falar de potenciação ou se estava esquecendo como que funciona, é assim que a gente faz, tá? Todas as potências funcionam dessa maneira. É claro que tem suas propriedades, tem as suas regras, mas o básico, na definição, é isso aqui que eu mostrei para vocês, tá bom? Agora é só multiplicar isso aqui, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8, como a gente já tinha feito, né? 8 vezes 2 é 16, aí vai da tabuada também, né? E agora acho que a única que não tem a tabuada das básicas, né? É o 16 vezes 2, mas não é difícil. Isso aqui é 32. Então, no lugar do 2 elevado à quinta, eu vou colocar 32, tá? Agora vamos substituir, gente. 125, que é no lugar do 5 ao cubo, menos 3 ao quadrado, que é 9. Então, aqui eu vou chamar a atenção para vocês. Por que que é menos? Se menos com menos é mais e estava ao quadrado, eu vou mostrar para vocês uma diferença interessante, mas primeiro eu vou listar o resto aqui para a gente não se perder, tá? Vezes 8. E aqui é a mesma coisa. Menos 32. Por que que ficou menos aqui, gente? Existe uma diferença na potenciação entre esses elementos aqui, ó. Por exemplo, se eu tiver o parênteses menos 2 ao quadrado, se eu tiver o 2 fora do parênteses, e se eu tiver o menos fora do parênteses também. Essas duas aqui são iguais, na verdade, né? Então, o que que é a diferença? A que a gente tem aqui não tem parênteses. Então, o que que significa? Quando eu tenho parênteses, quer dizer que eu vou multiplicar menos 2 vezes menos 2, né? O menos está na nossa base, por causa do parênteses. Ele foi incluído aqui, né? Como sendo base também, porque ele também está sendo elevado ao quadrado. Isso aqui, aí sim, menos com menos fica mais, isso aqui é 4, certo? Beleza. Quando eu não tenho parênteses, o sinal de menos não está sendo elevado ao quadrado. Então, seria a mesma coisa que eu representasse isso aqui, ó, a parte de baixo. O único que está sendo elevado ao quadrado aqui é o 2, o sinal de menos não. Então, isso aqui é a mesma coisa que menos 2 vezes 2, certo? Porque a potência está só no 2, o expoente está só no 2. Então, menos 2 vezes 2 é igual a menos 4. Que foi o que aconteceu aqui com a gente, né? Tínhamos menos 3 ao quadrado. Então, ficou menos 3 vezes 3, que é 9, menos 9, certo? E aqui a mesma coisa, foi só para explicar para vocês, né? Esse parênteses aqui seria inútil, ele não serve para nada, mas ele serve só para a gente explicar o que que significa a diferença, quando tem parênteses, quanto que fica positivo, quanto que fica negativo, né? E aqui agora está explicado por que que é menos 9, tá bom? Feito isso, agora é só a gente fazer a operação que tem maior prioridade nessa questão aqui, nesse ponto, tá? Temos aqui subtração, multiplicação e subtração. Nesse caso, a multiplicação deve ser feita primeiro, tá? 9 vezes 8 é a primeira operação que a gente deve fazer nessa expressão. Então, vai ficar 125. E aqui, de novo, jogo de sinal, tá? Eu tenho um número negativo multiplicando um número positivo. Isso vai ficar negativo também, tá? 9 vezes 8 é igual a 72. Menos 32. Olha que joia. Agora, nesse ponto, temos duas subtrações. A gente faz na ordem que aparece. Porque senão... Posso resolver o menos 72 menos 32? Eu acho que fica mais difícil. É mais fácil a gente fazer o 125 menos 72 menos 32. Porque a ordem correta é sempre da esquerda para a direita. A gente pode usar alguma artimanha para fazer em outra ordem, mas eu sugiro que faça da esquerda para a direita, porque vai ficar melhor para a gente sair com o resultado já na mão, tá bom? 125 menos 72, perdão. Então, ó, se fosse 100, vamos imaginar aqui, ó, 100 menos 72, ficaria 28, certo?
Como é 125, eu preciso acrescentar 25. Então, 28 mais 25 é 53. Olha que legal essa conta de cabeça maluca que eu fiz com vocês, tá? 53 menos 32. E 53 menos 32, olha lá, essa é fácil. 3 menos 2 dá 1, 5 menos 3 dá 2. Não precisou emprestar nada, né? Ficou bonitinho, não precisou nem montar a conta. E 21 é a nossa resposta correta dessa expressão. E olha que interessante, gente. A gente olha nessas nossas alternativas e olha o que aparece aqui. Tem tudo 6 ali. E o que o 6 tem a ver com 21, né? O 6 não está sozinho nessas operações que estão nas nossas alternativas. Eu tenho aqui 6 fatorial, 6 primorial, 6 duplo fatorial e 6 termial. De novo, eu pergunto para vocês sabem resolver essas operações? Já conheciam? Já viram alguma coisa relacionada a elas na sua vida, né? Na sua escola, aonde você aprendeu? Se não, se sim, deixe nos comentários, né? Uma das duas respostas para a gente poder saber aí, né? Como que tá a matemática de vocês. Isso aqui não é comum ter nas escolas, tá? Mas se você já viu, seria legal a gente conhecer para poder saber, né? Como curiosidade. Agora vamos decifrar cada uma delas e descobrir qual delas que vai dar pra gente o valor 21, porque é isso que a gente quer, né? A resposta do nosso exercício é 21. Então vamos lá. 6 fatorial. O fatorial, ele aparece pra gente no ensino médio. Essa eu sei que a gente vê na escola, porque quando a gente aprende permutação na análise combinatória, a gente aparece pra gente lá o 6 fatorial, que nada mais é do que multiplicar o número pelos seus antecessores até chegar no 1. Então, em outras palavras, seria 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Essa é a definição que aparece lá na análise combinatória, como eu falei para vocês, tá? Uma permutação de 6, né? 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso aqui, gente, vai ser o seguinte. 6 vezes 5 dá 30. 30 vezes 4, 120. 120 vezes 3 dá 360. 360 vezes 2 dá 720. Ó, passou muito, né? Não é a nossa resposta. Só circular aqui para dizer que é o valor do 6 fatorial, né? Mas passou muito longe da nossa resposta, não é ela, tá? Mas percebo que já deu uma coisa bem diferente de 6, né? A gente tem um 6 aplicado à operação, mas deu uma coisa bem diferente. Então, a gente já espera algo interessante das outras alternativas também, tá? O 6 primorial é interessante também, tá? Primorial é a mesma ideia do fatorial, só que o próprio nome já nos diz, né? Primorial. Então, a gente vai multiplicar pelos números primos. Para isso, eu vou listar aqui embaixo para vocês quais são os números primos para a gente poder multiplicar, né? Os primos, gente, são números que possuem apenas 2 divisores, ele próprio e o 1, tá? Nada além disso e nada menos que isso também. Por exemplo, o 1, ele tem como divisor apenas o próprio 1. Então, ele não é primo, porque para ser primo tem que ter 2 divisores. No máximo 2 e no mínimo 2. Então, exatamente 2, tá bom? Então, o 2 é o primeiro primo, porque os divisores do 2 é 2 e 1. Depois temos o 3, o 5 e todos com a mesma justificativa, tá? O 7, o 9 não é primo, porque o 9 é múltiplo de 3. Então, ele é divisível por 3, então ele não entra nos números primos. 11... 13, 17 e assim por diante, né? Você pode continuar descobrindo mais primos, tem várias formas de descobrir os primos, tá? Tem várias estratégias, mas aqui eu listei alguns importantes pra gente. A gente não precisa mais que isso. Por quê? O primorial, ele vai multiplicar os primos menores ou iguais a 6, caso o 6 fosse primo, né? No caso, ele não é, então eu vou pegar apenas os menores que ele. Quais são os primos menores que 6? 5, 3 e 2. Então, é esses que vão entrar aqui na multiplicação. 5 vezes 3 vezes 2. Aí você pode se perguntar, mas o 6 primorial é igual a 5 primorial? Sim, 5 primorial é igual a 6 primorial. Porque eles multiplicam os mesmos primos, né? Exatamente essa aqui. Interessante isso aqui, né? Uma vez o pessoal me perguntou aqui nos comentários se isso era verdade, e isso é verdade, eles têm o mesmo valor, tá? 5 vezes 3 dá 15, 15 vezes 2 dá 30. Então, essa aqui é a resposta dessa expressão, desse valor, né? Mas não é a nossa resposta do exercício. Agora, vamos um pouco mais rápido. 6 duplo fatorial. Como que eu faço isso? Eu aplico fatorial, depois aplico de novo, vai ficar 720 fatorial, né? Não é assim, gente. O duplo fatorial é uma outra operação. Eu não tenho parênteses aqui, percebam, tá? Então, o duplo fatorial ele é uma nova operação.
Diferente da fatorial, ele vai ser uma multiplicação também, mas um pouquinho diferente da definição do fatorial. Por exemplo, eu vou multiplicar sempre números alternados. Em outras palavras, né, quando eu tenho um número par aqui sendo aplicado o duplo fatorial, eu vou multiplicar os pares menores ou iguais a ele. Se fosse um número ímpar, um ímpar menor ou igual a ele, tá? Os ímpares menores ou iguais a ele. E assim a gente vai alternando. Então vai ficar aqui 6 vezes o 5 não entra, entra o 4. O 3 não entra, entra o 2. E o 1 não entra também. Então, o 6 duplo fatorial é 6 vezes 4 vezes 2. Multiplica somente os números alternados, né? Ou seja, os números pares, no caso que o 6 é par, né? Os números pares menores ou iguais a ele. Então, 6 vezes 4, 24. 24 vezes 2 igual a 48. Ixi, não é também a nossa resposta. Então, percebo que multiplicação não é uma coisa boa pra gente aqui nessa questão, né? Todas que tiveram multiplicação não deu a nossa resposta. Agora só sobrou pra gente o termial. Essa aqui eu acho que é a menos conhecida de todas, né? Eu espero que você já tenha visto em algum lugar aí, né? E eu já trouxe alguns vídeos aqui no canal para vocês também. Então, se você é novo, já diga aí para mim se você já tinha ouvido falar, né? Se você não ouviu ainda e gosta desse tipo de conteúdo, já seja bem-vindo aqui também, porque eu gosto de trazer esse conteúdo diferenciado para vocês, tá bom? 6 termial, gente. Como que funciona? A ideia é muito parecida com o fatorial, só que ao invés de multiplicar, eu vou adicionar. O que que isso significa? Eu vou pegar os números, exatamente os mesmos, né? Que são os antecessores do 6, e vou adicionar ao invés de multiplicar. Então vai ficar 6 mais 5 mais 4 mais 3 mais 2 mais 1. Olha que joia! Essa aqui é a definição do termial. É os números somados, os antecessores somados do número que está sendo aplicado. Então, ó, 6 mais 5 dá 11. 11 mais 4, 15. 15 mais 3, 18. 18 mais 2, 20. 20 mais 1, 21. E olha que legal, gente. Chegamos exatamente na resposta que a gente queria, que era o 21. Portanto, a resposta desse exercício todo é a alternativa letra D. Eu espero que você tenha acertado e caso você não tenha entendido alguma coisa, você pode deixar nos comentários, eu vou ajudar vocês. E se caso você aprendeu alguma coisa nova também com esse vídeo, vou ficar muito feliz de saber disso de vocês aqui nos comentários. Então, sejam todos muito bem-vindos aqui, tá bom? Um grande abraço a todos e até amanhã.